somos a comunidade Rua com Maria e hoje nós temos uma presença ilustre. Boa noite, Padre Jesus. Boa noite. Então nós convidamos hoje o Padre Jesus para partilhar um pouco da palavra conosco. E nesse momento nós vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste canto nós já clamamos a presença de Nossa Senhora, clamamos a intercessão da Mãe. E eu convido você que está em casa agora e apresentando o seu coração. Apresenta o seu coração esta semana, hoje é sexta-feira. Vai apresentando tudo que você viveu nesta semana. Vai apresentando agora para Jesus. Vai apresentando para o Senhor. Apresenta o seu coração do jeito que ele está. Os seus pensamentos, a sua mente. Vai consagrando também o seu coração a Nossa Senhora. Vai clamando a intercessão dela neste momento. Nós clamamos, Senhor Jesus, a tua presença, a presença da tua mãe, para que tu venhas, Senhor, falar no nosso coração nesta noite, para que tu venhas falar para nós, que nós possamos escutar a tua voz nesta noite, Senhor Jesus, que nós possamos sentir o calor do teu abraço nesta noite, que nós possamos ser tocados nesta noite por tudo aquilo que o Padre irá falar para nós, tudo aquilo que ele irá partilhar para nós. Sim, Senhor Jesus, eu peço agora por todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, todos aqueles que estão participando deste momento de oração, que o Senhor, por sua infinita misericórdia, possa visitar. Vai visitando, Senhor Jesus, cada um dos que estão acompanhando. Visita os nossos corações, Senhor Jesus. Continuamos, Mãe, clamando a tua intercessão. Clamamos a tua presença também, Mãe. Interceda por cada um de nós. Interceda pela nossa igreja, pela nossa paróquia. Eu quero te colocar, Mãe, também todos os sacerdotes. Hoje temos a graça de ter um sacerdote no nosso meio. Mas peço a tua intercessão, Mãe, por todo o clero, por toda a nossa igreja católica de Cascavel. Peço, Mãe, pela paróquia São Cristóvão. Interceda por nós nesta noite. Que teu Filho Jesus possa agir no nosso meio, possa restaurar os nossos corações. Restaura, Senhor Jesus. Restaura, Senhor. Você aí na sua casa pode ir soltando a sua voz, solta a sua voz no Espírito. Solta a sua voz e vai deixando o Espírito Santo agora guiar você. Que o Espírito Santo possa guiar a sua oração nesta noite, neste momento. Oramos, Senhor, por todas as intenções que cada um trouxe nesta noite. Sim, Senhor Jesus, haja no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora. Haja nos nossos corações. Vai soltando a sua voz agora. Prepara, Senhor, a nossa alma. Que a nossa alma tenha sede de Ti cada vez mais. Que a nossa alma Te busque cada vez mais, Senhor Jesus. Não queremos ser os mesmos, mas queremos ser, Senhor, cada vez pessoas melhores nas Tuas coisas, Senhor, que buscam as Tuas coisas, que buscam, Senhor, uma mudança de vida. Não que apenas busquem cura e libertação, mas que busquem uma mudança de vida, Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor Jesus. Clamamos o Teu poder, clamamos as Tuas graças.
precisam de Ti, precisam de Ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de Ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de Ti. De cabeça erguida, eu olho para o céu, seu perfume de rosas que nascem do seu ser, que nascem do seu ser. Sou escravo do teu amor, sou escravo do teu amor. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de Ti. Mãe, vem me abraçar. Eu preciso de Ti. Você possa ir conversando agora com Jesus. Vai conversando com Jesus agora, vai falando da sua vida, da sua história, daquilo que você precisa que Ele haja, que Ele faça na sua vida. Mas não peça somente, meu irmão, não peça somente, mas também agradeça ao Senhor. Não peça somente, apenas agradeça, adore o Senhor neste momento, por tantas coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sim, Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Senhor, por esta noite de orações. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua misericórdia. Te louvamos, te bendizemos, Senhor Jesus. Solta a sua voz mais uma vez, Espírito. Você que precisa de forças para continuar caminhando, peça forças ao Senhor nesta noite, peça ao Espírito que Ele te dê forças, que Ele te dê ânimo. Você que está com alguém que você conhece, alguém da sua família, numa UTI de hospital, você que está sofrendo com o coronavírus, que tem alguém internado no hospital, peça agora a misericórdia do Senhor. Peça o toque do Senhor agora. Situação que está tirando a paz no teu coração, situação que você precisa resolver, mas não sabe como. Peça a Jesus agora que venha te ajudar nesta caminhada. Peça ao Senhor Jesus que venha te direcionar agora, venha direcionar a tua vida espiritual, a tua vida financeira, a sua vida familiar. Sim, Senhor Jesus, dá-nos uma direção nova nesta noite. Direciona, Senhor Jesus, porque muitas vezes nos sentimos perdidos na caminhada. Vem nos recolocar de novo no caminho, Senhor.
coração agora. E peça para Jesus agora, Jesus, que eu possa abrir os meus ouvidos espirituais para que eu possa escutar o que tu tens para me dizer hoje, o que tu tens para me falar, aquilo que eu preciso escutar, Senhor. Agora eu abro as portas do meu coração para escutar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado. É uma alegria ter você no meio de nós, né? Uma bênção. Então agora é com o Senhor. Ótimo. Fique à vontade. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade. É bom sempre rezarmos, refletirmos. Acredito que esses encontros, né, como irmãos, como comunidade, nos lembram sempre que assim foi que começou tudo, né? Na última ceia, reunidos ao redor do pão, claro, ao redor da palavra, mas sempre tendo Jesus no meio. Ele que nos orienta e nos guia, é isso que nós queremos hoje. Então, todos os que estão nos acompanhando também, vamos deixar que a palavra chegue até nós. Estamos nos preparando para a vinda de Pentecostes, do Espírito Santo. Estamos nos preparando para poder receber os dons e graças que o Espírito nos traz. Então, hoje, a proposta é refletirmos uma parte dos Atos dos Apóstolos. Né? Essa parte que nos lembra que todos nós somos chamados a receber o Espírito na nossa vida. Mas para recebê-lo é necessário nos prepararmos, né? Sempre. Tudo que vem de Deus, toda graça em nossa vida também é uma constante preparação. É uma constante busca daquilo que Deus quer. E hoje a palavra vai nos orientar então para isso, para estarmos atentos àquilo que Deus quer de nós, aquilo que nós ainda precisamos nos preparar para receber esse Espírito que está prestes a vir. Ele está no nosso meio, mas claro, nós iremos celebrar essa festa na qual ele foi enviado, na qual o Pai cumpriu a promessa de enviar o Espírito. Nós iremos escutar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 4 ao 8. Então, quem estiver lá em casa acompanhando, estamos aqui reunidos também, vamos ler na nossa Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos do 4 ao 8. E estando com eles numa refeição, deu-lhes esta instrução: não se afastem de Jerusalém, mas esperem aquele que foi prometido pelo Pai e que vocês ouviram de mim. João batizou com água, mas vocês dentro de não muitos dias serão batizados com o Espírito Santo. Os que estavam reunidos perguntaram então a Jesus: Senhor, é agora que vais restabelecer a realeza de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer o tempo e as circunstâncias que o Pai definiu com sua própria autoridade, mas vão receber a força do Espírito Santo que descerá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os extremos da terra. Palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Escutamos então essa palavra que, na verdade, é um convite a nos prepararmos para essa vinda do Espírito. Nós já agora nos preparamos através da oração, preparamos o nosso coração, mas também, através dessa palavra, queremos continuar nos preparando para essa vinda do Espírito, para esse momento especial na nossa vida. Todos nós sabemos que é do Espírito que vem as graças, que vem os dons, que vem a inspiração. Nós que acreditamos em Deus, pela nossa fé, sabemos que o Espírito
que guiou a muitos santos, né? Que Ele continua derramando e inspirando também na igreja para todos esses serviços que nós temos dentro. Então, o Espírito de Deus, sem Ele, não estaríamos aqui por princípio. Né? Então, é por Ele que nós estamos aqui. E queremos, por Ele mesmo também, continuar refletindo, continuar pedindo que Deus nos inspire e nos ilumine. Então, escutamos como Jesus, falando com seus discípulos, os convida a estarem em Jerusalém. Mas, antes de nós refletirmos sobre a palavra, é importante lembrar, neste tempo, Jesus, ele já tinha morto, já tinha ressuscitado e estava no meio deles. Então, Jesus fazia a questão de estar com eles, de mostrar a ressurreição, para que eles percebessem, e nós também, que a ressurreição não é somente uma questão espiritual, não é um delírio grupal, foi um fato, uma coisa que aconteceu. E através da ressurreição, através da presença de Jesus no meio dos discípulos, ele confirma isso. A ressurreição é a presença do próprio Deus no meio de vocês. Então, é através da ressurreição que Deus quer devolver essa plenitude humana para todos nós. Somos criaturas divinas. Terrenas sim, mas divinos. Então, Jesus mostra isso a partir da sua ressurreição. Como eu disse, não é meramente algo espiritual, mas sim um fato que alcança a totalidade da pessoa. E Jesus aparece quando? Na partilha do pão. Então, não é somente uma coisa espiritual. É algo também que fortalece o homem na sua plenitude. Porque nós, sem um alimento, também não conseguimos viver. Se bem que a palavra também diz, não só de pão vive o homem, mas sabemos que faz parte, tanto o alimento espiritual quanto o alimento físico. Então Jesus faz essa questão, e hoje também está aqui nos dizendo, eu estou no seu meio, estou ressuscitado, mas eu quero mostrar sempre o caminho. Quero que todos tenham vida e que a tenham em abundância. Vemos então em João capítulo 7, versículo 39, diz que para que o Espírito desça, é necessário que Jesus suba. Então, essa é a dinâmica. Para que nós sejamos salvos, é necessário, para que o homem se eleve, é necessário que o próprio Deus desça. Então, no Espírito Santo, não é diferente. A promessa é que ele viria. Só que para ele vir, Jesus precisava ir. Essa é a dinâmica. Nossa vida de fé é assim, um constante ir e vir. Um constante subir e descer. Ou seja, encontrar com Deus através da palavra, mas descer também para poder partilhar essa palavra e para poder vivê-la com os nossos irmãos, para poder partilhá-la e vivê-la sempre entre nós. Então entendemos isso. O Espírito Santo vem como promessa do Pai, mas foi necessário que Jesus subisse para que o Espírito Santo descesse. Promessa do Pai, mas também confirma a missão de Jesus na terra. Ele disse, eu vou, mas é necessário que eu vá, para que o Paráclito, o advogado, venha. E que nós entendemos por esse Paráclito, a própria palavra diz, a força do Espírito Santo. Então é a força de Deus que nós recebemos através do Espírito Santo. E é isso que nós estamos nos preparando, para receber essa força de Deus. Nós podemos ter capacidades físicas, podemos ter capacidades intelectuais, podemos ser muito fortes até, fisicamente. Mas nenhuma dessas forças se compara com a força que vem de Deus. Então, isso é o principal. Que nós somos fortes enquanto Deus é a nossa força. Do contrário, qualquer homem que se acreditar forte é fraco perante Deus, perante essa força. Então, essa é uma coisa que os discípulos e nós também precisamos saber. A nossa força não está somente na nossa parte ou nossa força física, mas sim na força que vem de Deus através do Espírito. Quando nós nos colocamos dispostos, quando nós queremos ser usados por Deus, Ele nos usa. E através do Espírito Santo nos conduz. Através dele nos leva. E nós já percebemos, vocês aqui no seu próprio grupo, quanto Deus inspira e ajuda na sua espiritualidade. E nós percebemos na igreja também quanto o Espírito agiu e quanto ele continua agindo. Então vemos que Jesus, nesta passagem, ele está com os discípulos, está partilhando o pão. E pede para eles fazerem uma ação que para todos nós é muito complicado. Esperar.
esperar é algo muito complicado. Seja que nós estamos muito felizes, ou seja que nós estamos tristes. Quando estamos felizes, não queremos esperar, queremos logo ou que chegue alguém, ou chegar a algum lugar, ou receber a promessa de algum presente. A nossa alegria tem que ser rápido, nós ficamos inquietos, ansiosos. Quando estamos tristes também, queremos que passe logo a tribulação, queremos que passe logo a nossa desgraça, esse momento difícil. Então, esperar é algo complicado para nós. Para os discípulos era e continua sendo. Jesus disse, permaneçam em Jerusalém, esperem o cumprimento da promessa. Então é outra questão. Tempo pascal é um tempo de alegria, sim, porque Jesus está conosco, mas também é um tempo de espera do Espírito. Mas é uma espera não passiva, né? Então eu fico sentado e espero. Não, é ativa, como está dizendo a palavra. Vocês têm que perceber o quanto Deus está agindo em vocês, o quanto precisam do Espírito Santo na sua vida, para que possam recebê-lo. Tem que ir atrás, tem que buscá-lo, tem que percebê-lo também. Então, é uma espera ativa, uma espera que te leva a buscar, não que te deixa sentado, não que te deixa tranquilo, mas sim inquieto. Como disse, a espera é algo difícil para todos, mas é através dessa saber esperar, porque nós temos a promessa, que nós iremos receber. Então, os discípulos, no princípio, não entenderam, mas através da experiência que veio depois, que Jesus enviou o Espírito Santo neles, e eles foram em missão através do testemunho, eles perceberam o que significava esperar. Então, vemos que a espera é uma grande virtude e é uma grande graça que nós precisamos viver agora, que nós precisamos pedir a Deus que nos dê essa força, não somente na questão de fé, na questão da vida toda. Esperar tempos melhores, esperar solucionar os problemas dos nossos países, a situação da pandemia. Então, a espera é algo complicado, mas com Deus parece mais leve. Isso é importante. A espera com Deus é outra história. Nós sabemos disso. Quando temos fé, quando confiamos em Deus, aquilo que nos supera, não é que nós ficamos tranquilos porque Deus vai resolver, mas sabemos que não depende tudo de nós. Então é importante sempre nos colocarmos como filhos, sabendo que nós esperamos, mas ao final, a última palavra é sempre de Deus. O resultado dessa espera vai ser o quê? Nos diz a palavra. Vocês serão batizados no Espírito Santo. Sermos batizados no Espírito Santo. Falamos muito sobre batismo, falamos muito sobre o Espírito Santo, mas nem sempre nós sabemos o que significa tudo isso. A palavra coloca, primeiro, Jesus foi batizado por João. Não quer dizer que o batismo de João não era importante, era assim. Só que é diferente do batismo no Espírito. Por quê? Porque, primeiro, como disse, o resultado dessa espera do Espírito, é que nós seremos batizados no Espírito Santo. João batizou com água, quer dizer, a criatura usa da criação para continuar a missão. Então fica no mesmo nível, criatura e criação. Sermos batizados pelo Espírito Santo já é outra história, porque é criatura e criador. Nós somos batizados pelo próprio Deus. Nós recebemos a força do próprio Deus e através dessa força que nós recebemos, que nós somos enviados em missão. Então essa é a diferença entre o batismo de João e o batismo no Espírito Santo. João, claro, é um batismo querido por Deus, o próprio Jesus foi batizado, né? Jesus se fez criatura, então é criador, criatura e criação, porque utiliza da água que é uma criação, mas a força de Deus também vem da sua criação. O batismo no Espírito já é a criatura com o Criador. O Espírito Santo faz parte da Trindade, então é o próprio Criador que nos dá a força. Daí que nós estamos esperando, além do batismo físico, esse batismo no Espírito. É aquele que nos fortalece, aquele que nos leva à missão. Então, o fruto desse batismo no Espírito é a missão. É o testemunho, como dissemos. O testemunho não só de falar. Eu vi, eu escutei como discípulos. Mas sim de fazer. Sempre isso. O testemunho dos discípulos, mais do que falar ou dizer, é no fazer. Essa foi a forma de testemunhar esse Jesus que eles viram ressuscitado. Então, ser batizado significa mergulhar na realidade de Deus, na força de Deus. Entendemos tudo isso? Não. Por isso queremos que o Espírito nos ilumine. Por isso queremos que o Espírito nos ajude. Um dia iremos conseguir entender toda essa grandeza? Também não.
Isso tem que nos deixar tristes? Não, porque o mistério é grande. Nós não podemos abarcar tudo isso. Mas através da espera e da confiança nesse Espírito, nós iremos conhecer muito mais do que a nossa própria capacidade nos permitiria. Por isso que nós devemos esperar para receber esse batismo e através desse batismo no Espírito, então, nós irmos em missão descobrir as nossas capacidades, as nossas virtudes, o que nos vem, o que o Espírito nos inspira. E com certeza, como diz, quando nós nos deixamos inspirar, a coisa vem. Antes de vir aqui eu estava com medo, agora não sinto mais. Mas a questão, toda experiência é assim. Toda experiência é assim, ninguém nasce pronto para nada, a gente vai se preparando. E mesmo a gente se preparado, nem sempre dá certo. Mas é a questão de estarmos dispostos, como disse, se deixa inspirar pelo Espírito. Às vezes é algo assim como, tudo bem, mas e como? Mas é a experiência de fé, tem que ter essas duas partes. O medo humano, mas sabendo que ao final é Deus que vai nos empurrar e nos levar aí para poder conseguir o que Ele nos escolheu, como hoje escutamos no Evangelho. Ele nos escolheu, então, Ele tem que nos ajudar. Aí temos que confiar pelo menos um pouco nele. Então, como dissemos, batizar e sermos mergulhados em Deus. O próprio Jesus, antes de ele começar a missão dele, foi batizado. Mergulhou na água. Ou seja, para se empapar da criação, para entender totalmente o que ela era. Então, para nós entendermos um pouco dessa realidade, além do batismo físico, nós já somos criaturas, queremos e pedimos ser batizados no Espírito para entender um pouco dessa divindade de Deus. Tanto em Jesus como Filho, Deus como Pai e o Espírito como essa força que nos vem. O que nós recebemos? Dissemos, a recompensa da nossa espera é sermos batizados. Mas e quais são os frutos de sermos batizados no Espírito? Como disse, é o testemunho que se manifesta na missão. Testemunho é ser mártir. Um mártir significa isso, aquele que dá testemunho com a própria vida. Por isso que chamam mártires aqueles que morreram pela fé. Porque deram o testemunho, ou seja, com a própria vida, eles demonstraram no que eles acreditaram. Nós vemos então que através desse batismo nos vem autoridade. Jesus, depois de batizado, ele começou a missão dele. Nós, depois que nós recebemos o batismo no Espírito, depois também que nós somos crismados, nós já temos a faculdade ou as coisas necessárias para irmos em missão também. Não que já estejamos totalmente prontos, mas o necessário nós já temos. Já recebemos o Espírito, já fomos ungidos. Então agora o caminho se faz andando. Não está pronto, a gente vai construindo sempre. Essa é a questão da fé. Nós recebemos então autoridade, como discípulos, eles receberam. Diz em Lucas 12, versículos do 11 ao 12. O Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Então, como disse, às vezes o medo do discípulo será que não tinha a inteligência necessária, que não iam escutá-los, que não iam entendê-los. Mas em Pentecostes eles falaram quantas línguas? Como diz o Evangelho, quantas forem necessárias. Então, isso é interessante. Isso é o bonito que nós esperamos o Espírito Santo, Pentecostes, porque através dele o Evangelho diz, irão fazer minhas, ou vão falar de mim, Jerusalém, Judeia, Samaria e todas as nações. Então, começando por onde? Por casa, os nossos, mas não nos fechando só isso, alcançando todos aqueles que queiram escutar sobre Deus e todos aqueles onde nós pudermos chegar. Aí nós então entendemos que esse batismo é importante. E nós devemos querê-lo, devemos pedi-lo para poder viver a nossa realidade como homens, como mulheres, como criaturas na presença do Criador. Não é para ficarmos somente, sou criatura, falho e tudo mais. Não, sou criatura, sou falho sim, mas com a força de Deus, o Espírito Santo, eu posso superar essa parte. Eu posso superar as fraquezas, eu posso superar a minha finitude. Porque a nossa temporalidade é uma. Mas nós somos chamados para o eterno, ou seja, as nossas ações permanecem, ficam, as nossas obras elas vão permanecer. Nós nem sempre estaremos, mas o que fizemos, sim, o que fizemos, isso vai ficar. Então essa questão de tempo, o próprio Evangelho já diz, às vezes não nos preocupamos muito com isso. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo,
eu não tenho tempo para sair e evangelizar, eu não tenho tempo para Deus. Às vezes nós queremos isso, eu gostaria de ter uns 2, 3 dias só para rezar. Às vezes quando temos 2, 3 dias de descanso, nem sempre a gente aproveita esse tempo como gostaríamos. Mas então, o tempo, o Evangelho nos diz, só a Deus Pai pertence. Então, às vezes, nós temos que pedir a Deus nos ajudar a reconhecer o nosso tempo, a viver plenamente os tempos que nós vamos tendo, mas que sempre, nesses poucos ou muitos tempos que temos na nossa vida, no nosso dia a dia, fora das nossas atividades normais, alguns desses momentos sejam oferecidos somente para Deus. Não que os outros não sejam, claro que são. A gente faz tudo querendo dar graça a Deus pelo que Ele dá. Mas sempre é bom retirar alguns momentos, doar o nosso tempo, o bem precioso, melhor, maior que nós temos, porque não volta, doá-lo para Deus, como nós estamos fazendo agora. Nós, então, entendemos em Marcos 13, 32, que nós devemos estar vigiando sempre, porque ninguém sabe a hora, diz, nem os anjos do céu, nem o Filho na terra, só Deus Pai. Então esse tempo, o Evangelho nos chama de espera, nos fala sobre o tempo, estamos esperando a vinda do Espírito. Então são muitas coisas que nós, ao final, percebemos. Depende tudo de nós? Não. Nós devemos estar à espera, devemos nos colocar dispostos a escutar Deus, mas o tempo é dele, ele que decide. Nós somos momentâneos, mas Deus é eterno. Então todos nós cabemos no tempo dele, se pudermos falar assim. No tempo dele todos nós estamos, mas tempo físico nós teremos algum pouco. Vamos pedir a Deus então, que nos ajude a reconhecer essa força que dele vem, essa força do Espírito. O Espírito Santo é a força de Deus. Quando nós entendemos assim, parece que foge aquela ideia abstrata que o Espírito Santo, uma coisa voando por aí, soprando, é a força de Deus. Nós podemos entender de uma forma mais próxima a nós assim. O Espírito Santo é a força de Deus. É a força que dele nos vem. Se algo nós conseguimos, é porque o Espírito está. Porque o Espírito nos ajuda com os dons, com as virtudes, com as graças. E essa força de Deus que nos capacita todo dia para a gente fazer o que faz. Há 10 anos nunca me imaginaria fazendo isso. Aqui também ninguém. E os que estão nos acompanhando com certeza também não. Porque não é um plano nosso. Isso é o bonito. Não é um plano nosso. E se fosse, não daria tão certo como está dando. Algumas vezes. Importante é isso, que não nos coloquemos diante de Deus, que o nosso tempo, que saibamos que nós estamos sobre esse projeto. E através da força dele, nós estamos nos preparando para receber essa força, para que consigamos ver e enxergar de verdade o importante da nossa vida. O tempo pascal nos concede essa graça de nos prepararmos com alegria, com entusiasmo, para poder receber o Espírito de Deus, a força de Deus. E através dessa força, então, daremos esse testemunho que às vezes tanto queremos e desejamos e não conseguimos sempre. Mas se a força dele é porque ele mais que nós podemos fazer alguma coisa. Ele é tudo, nós somos alguma parte. Então que ele nos ajude, que ele nos fortaleça, que dele nos venha a autoridade necessária para poder falar sobre ele, para poder falar a respeito dele. Que ele sempre seja o pensamento, a palavra e até o silêncio, quando nós precisamos falar alguma coisa. Que entendamos que essa missão não é particular, é uma missão universal. É a missão de todos aqueles que seguimos o Cristo, todos aqueles que queremos ser fiéis àquilo que Ele nos chama, àquilo que Ele nos busca. Então que essa missão universal nos faça sentirmos parte desse grande projeto de Deus, que é a salvação de todos, de cada um, mas de todos. Que entendamos que somos um perante Deus, diversos dos nossos dons, mas um sempre em Deus. Que essa seja a nossa força, que essa nossa espera, então, esteja conformada, unida e fortalecida
nesse Espírito, nessa presença de Deus entre nós. Nós possamos agora então, por um instante, fechar os nossos olhos. Como foi rica, como foi profunda essa pregação do Padre, e nós podemos refletir sobre tantas coisas na nossa vida, não é? Fecha um pouco os teus olhos e que nós possamos agora deixar que o Espírito Santo nos inspire como o Padre falava. Como você tem deixado o Espírito Santo te inspirar, como ele tem agido na sua vida, como ele tem agido nas nossas vidas. Que nesse momento nós possamos deixar que o Espírito Santo nos inspire. O Padre falava de sermos testemunhas, de evangelizarmos, de praticarmos, de sermos verdadeiros. Que o Espírito Santo possa nos inspirar nesta noite para sermos testemunhas, para testemunharmos Jesus na nossa vida, para que nós possamos ser testemunhas vivas. Deseja agora, meu irmão, vai conversando agora e vai deixando o Espírito Santo te inspirar a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa de Deus, verdadeiramente do Senhor, não de mentira, mas verdadeiramente. E que nós possamos preparar o nosso coração para esta vinda do Espírito, para que Ele venha. Que nós possamos preparar o nosso coração neste momento. Vai conversando agora com Jesus. E que o Espírito Santo possa te inspirar, que o Espírito Santo possa te renovar. Que este poder de Deus que o Padre falava possa invadir o teu coração. Que esta força do alto possa invadir o teu coração nesta noite. Vai soltando a sua voz agora, mais uma vez. Vai deixando o Espírito Santo te inspirar da forma que Ele deseja.
no teu ser. Você que se sente sem forças, se sente cansado, você que pensa em abandonar tudo, você que tem pensado em abandonar a sua fé, deixando o Espírito Santo agora te dar uma nova inspiração. Agora um grande clamor, ergue os teus braços
Reforçando um pouco, então, tudo aquilo que nós já conversamos e partilhamos, estamos à espera do Espírito Santo, da força de Deus, e há 3 coisas importantes que nós não podemos esquecer. Já foram ditas, já partilhamos cada uma, mas vamos delas mais presentes neste momento para que saibamos o que esperamos, saibamos como esperar, para que entendamos o que vamos receber. Primeiro, que o Espírito, ele é uma promessa do Pai. Nós escutamos, podemos ler em João 14, 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas. Segunda coisa, ele vem no tempo do Pai. Não cabe a vocês, não cabe a nós, conhecer os tempos e as circunstâncias que o Pai definiu em sua própria autoridade. Acreditemos então que o Pai tem sempre o tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida. E terceira, ele nos batizará com poder. Seremos mergulhados no poder de Deus, seremos fortalecidos com essa força divina. Se nós já somos ou nos consideramos fortes, seremos muito mais com a força que dele nos vem. O Espírito Santo é a força de Deus. E é dessa força que nós entendemos que o nosso discipulado vem. Nosso discipulado é consequência direta do nosso batismo. Isso nós podemos encontrar em Mateus 28, 19 ao 20. Vão, portanto, e façam a todas as nações se tornarem discípulas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo o que lhes ordenei. Então vemos que o Espírito Santo é sustento no caminho, é o vinho que alegra nossas tribulações e o óleo também, que adoça, que ajuda um pouco nossas amarguras e feridas da vida. Que tenhamos sempre presente, então, essa promessa do Pai, que o Espírito saibamos respeitar e aceitar esse tempo de Deus e que nos deixemos batizar, nos deixemos mergulhar nessa força de Deus. Amém, Padre. Muito obrigado. Muito bom, né? Muito obrigado pela sua presença. Foi maravilhosa essa noite. Eu quero pedir ao Senhor agora que encerre, nos dando uma bênção. Claro que sim. Vamos pedir a Deus, com certeza já nosso coração está pronto para receber tudo que vier de Deus agora. Né? Estamos prontinhos, de coração aberto. Então, nesse sentido, vamos pedir a Deus que, através do Espírito que nós estamos invocando, que nós queremos receber, Ele venha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Peçamos a Deus que, através desse Espírito, através dessa força, Ele esteja nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, que Ele nos ensine a agir, que nos diga o que falar, o que dizer e o que calar também. Que através dessa força de Deus, nós possamos ser verdadeiras testemunhas desse amor, que possamos ir e pregar aquilo que nós recebemos de Deus, aquelas alegrias que dele nos vêm, essa força que Deus nos dá. Muitos acreditarão, outros não, mas Deus sabe, é a força dele que vai nos empurrar e nos levarmos, os próprios discípulos,
Eles foram enviados sabendo que iriam padecer, que iriam morrer. Conosco não vai ser diferente. Peçamos a Deus, então, que o Espírito Santo venha sobre nós com força e nós também com força possamos ir anunciá-lo e vivê-lo, mesmo com dificuldades, mas que sempre tenhamos a intenção de poder deixar um espaço para Ele na nossa vida. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a força de Deus seja sempre a nossa alegria. Graças a Deus.